Beleza, ao vivo, mais um dia. Eu sou o Thiago aqui da Skin Art School e eu ajudo aí os tatuadores a transformar os seus trabalhos saindo de um nível mais iniciante para um nível mais profissional aí na área da tatu, que nem esse trabalho aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse trabalho é um trabalho do Valmir, ele acompanha sempre aí as lives, começou, acredito que há um mês e pouco, que é mais ou menos quando eu comecei a fazer essas lives, e esse aqui foi um dos primeiros trabalhos que ele fez, esse escorpião aí treinando na pele artificial, e aí dá para ver bem o esquema das linhas e principalmente aqui nos contornos, e o contorno e o sombreado, como que ele estava bem marcado, e um trabalho bem iniciante. Esse trabalho do rosto com a faca já foi depois de um tempo que ele me falou que ele já estava aí evoluindo, e dá para ver a diferença na sombra, principalmente aqui a gente consegue ver bem a diferença de como que estava. E aí desse outro trabalho que foi o mesmo escorpião, só depois dele acompanhando aí as lives e seguindo aí as dicas que eu vou passando para a galera, como que ficou a tatuagem com um contorno muito mais limpo, muito mais definido, um sombreado realmente que é real agora, um sombreado praticamente sem marcações, um degradê muito mais uniforme, e aí em pouquíssimo tempo, um mês e meio, quiçá 2 meses, já teve aí uma transformação, uma evolução bem grande aí no trabalho. E é exatamente por isso que eu volto aqui todos os dias, e para a gente poder trocar uma ideia e ver aí a evolução e o crescimento aí, para a gente conseguir exatamente não só melhorar os trabalhos, mas é exatamente com essa melhora dos trabalhos que a gente vai conseguir cada vez mais clientes e cobrar cada vez mais caro aí pelos nossos trabalhos. Beleza? Dito isso e mostrando e fazendo a apresentação, hoje a gente ia trocar uma ideia aí a respeito de como voltar a tatuar depois da pandemia, quando a gente fica muito tempo sem tatuar e bate aquele nervosismo, ou então quando, no meu caso, geralmente quando eu saio de férias e a gente tem que voltar a tatuar depois de um certo tempo sem estar trabalhando, sem fazer absolutamente nada, e sempre é um pouco mais complicado. Então, se alguém tem aí essa dificuldade, essa dúvida, já vai mandando aí nos comentários que a gente vai trocando uma ideia, beleza? Bom, basicamente é o seguinte, eu vou contar um pouco da minha experiência, do que eu faço e o que pode ajudar aí para quando a gente está nessa situação de retomar aí no trabalho. Quando eu fico um certo tempo, quando eu saio de férias, aí fico 3 semanas, até um mês aí parado, sem tatuar, quando a gente volta e vai começar de novo, sempre bate aquele frio na barriga, alguma coisa, porque a gente, muito tempo parado, parece que a mão fica dura, é um tanto quanto complicado mesmo da gente voltar. O que eu gosto de fazer particularmente, e essa dica aqui que eu vou passar é bem interessante para quem nunca passou para a pele ainda, ou quem está com esse medo aí de voltar a tatuar, que ficou um certo tempo, principalmente agora por conta da pandemia. Quando a gente tira o decalque ali do desenho que a gente vai fazer, independente do desenho que seja, tem as partes do desenho onde ela tem um pouco mais de sombra, onde ela é mais escura, onde tem um traço um pouco mais grosso, alguma coisa nesse sentido. Eu sempre começo por aquele pedaço, independente se ele está mais na parte de cima do desenho ou mais na parte de baixo. Como a gente costuma tatuar, quando a gente cola o decalque, a gente sempre começa de baixo para cima, até para não perder o decalque e tudo mais. O que eu gosto de fazer, quando eu fico muito tempo sem tatuar, eu volto e pego essas partes mais escuras, com um contorno mais grosso, e começo por ali para sentir a minha mão, para sentir a pele do cliente novamente, ver como que vai pegar e entender ali como que eu vou estar fazendo todo o trabalho, todo o processo ali da tatuagem. E se você está começando agora e ainda não fez a sua primeira tatu, ou então ficou muito tempo parado por conta da pandemia, esse esquema eu acho realmente que pode ajudar muito. Porque o que acontece? Quando você está tatuando só na pele artificial, você já está ali acostumado com a textura da pele artificial, a pele não vai reclamar, você não vai acontecer nada, se você errar, você pega outra e faz e não tem nenhum problema.
Agora, quando você vai partir realmente para a pele humana, quando você tem um desenho nesse esquema que você consegue escolher ali os pedaços mais escuros, com mais sombras ou com um contorno mais grosso, você começa por esse pedaço em específico, e aí sim você vai conseguir entender a regulagem da máquina, como a diferença que é de você tatuar numa pele artificial para você tatuar numa pele humana. E aí quando você começa a tatuar naquele pedaço, você começou a sentir, viu qual que é a pressão ideal para aquele tipo de pele. Aí sim você vai na parte de baixo do desenho e começa a desenvolver o trabalho. Durante aí os primeiros minutos de trabalho, se você já tatua e está voltando a tatuar depois de um tempo que você ficou parado, isso daí passa mais rápido e você consegue fluir e desenvolver o seu trabalho ali mais normalmente. Agora, se você está fazendo aí a sua primeira tatuagem, é normal que esse nervosismo ele fique ali mais latente, que você fique um pouco mais nervoso na hora de fazer o trabalho. Mas basicamente você tem que seguir todo aquele ensinamento, toda aquela preparação que você teve em pele artificial, para quando você chegar na pele, realmente ali na pele humana, você conseguir reproduzir aquilo ali mais fielmente. Lembrando que sempre que for aí a primeira tatu é um pouco mais difícil, é normal que sua tatuagem não saia do jeito que você espera, e depois você pode arrumar isso futuramente, mas você tem que dar esse passo, esse início, para entender das diferenças, né, de sair de uma pele artificial e ir para uma pele humana. E basicamente é isso daí que eu gosto de fazer, que me ajuda bastante, me ajudou muito durante um certo tempo, porque no começo eu tô lembrando aqui como que era quando eu comecei a tatuar em 96. Eu fiquei basicamente aí acho que uns 5 anos sem tirar férias. Eu fiquei eu comecei em 96, eu abri meu estúdio em 2000, aí eu fiquei mais ou menos de 2000 a 2005, 2006 sem tirar férias, sem parar de tatuar, trabalhando direto, parando só nas datas tipo Natal, Ano Novo, essas coisas, mas sem ficar um longo período sem trampar. E depois, quando eu consegui tirar minhas primeiras férias, para voltar foi uma volta muito pesada, assim. Para conseguir chegar e tatuar de novo, realmente dá um nervosismo, parece que é quase como se você fosse fazer a primeira vez. Só que a grande diferença é que você já sabe, tipo, você já tatuou algumas vezes, então você vai entender um pouco melhor como que funciona e você vai conseguir fazer os seus trabalhos mais facilmente. E principalmente agora nessa época aqui que a gente está mais parado, a gente está treinando bastante em pele artificial, isso ajuda bastante aí para quando a gente partir para a pele, lembrando que tem essas diferenças, que não dá para usar exatamente a mesma pressão, mas você tendo a consciência ali das técnicas, de como você vai trabalhar, o trabalho ele vai fluir muito mais fácil e você vai conseguir aí desenvolver o seu trabalho sem ter nenhum problema. E não fica muito preocupado não com esse nervosismo, com esse frio na barriga que dá, que ele é normal. Quando esse friozinho na barriga foi embora, tipo, acabou aí o tesão pela arte. E sempre que a gente vai tatuar, principalmente quando pega uns desenhos mais diferentes, quando você começa a evoluir, você vai pegando trabalhos cada vez maiores, não só em tamanho, mas trabalhos mais difíceis, com outros níveis de sombra e tudo mais, e até mesmo de pintura. Sempre vai rolar aí um pouco desse nervosismo para a gente querer melhorar cada vez mais. E uma das coisas que eu já falei antes e que eu acho sensacional e fundamental, se você quer realmente aí crescer e ter uma evolução bacana, assim que puder, participe de uma convenção, participe de alguma competição em convenção, que o salto na sua tatuagem você vai ver que vai ser assim espetacular, porque você se força a prestar ali o melhor trabalho que você quer fazer, e nisso você se força a desenvolver mais as técnicas que você está aprendendo, e isso ajuda muito. É um investimento aí que vale a pena fazer depois que você já está na carreira e está seguindo aí no passo. E só para retomar aí para o pessoal que foi entrando, eu estou falando aqui exatamente a respeito de como a gente volta aí a tatuar depois de um tempo que a gente fica parado, ou agora por conta da quarentena, ou mais específico aí no meu caso,
quando eu saio de férias e fico aí 3 semanas, um mês sem tatuar e sempre bate aí esse frio na barriga. Então eu queria saber de vocês também, quem aí já passou por isso, quem está com algum tipo de dificuldade, manda aí nos comentários, a gente vai trocando uma ideia. Se alguém quiser chamar nas solicitações também, manda aí que a gente vai trocar uma ideia. Beleza? E é isso aí, galera. E lembrando, eu fiquei de disponibilizar o link na segunda-feira agora passada, que era para participar aí do evento que eu vou fazer no começo do mês que vem, que vai ser 100% online, 100% grátis aí para quem quiser participar, que aí vai ser no ambiente lá fechado, vai ser de segunda a sexta-feira e vai ser tipo quase que um mini curso aí bem completo para a gente trocar uma ideia sobre tatu. Eu vou disponibilizar o link aí na próxima segunda, porque como eu tive esses problemas, eu não consegui montar as páginas, tipo, tava tudo uma zona, mas agora já tá um pouco mais tranquilo e a gente vai conseguir seguir nesse pega. Então é isso que eu tinha para passar para vocês aí um pouco aí da minha experiência e de como eu trabalho, de como eu sigo aí para tentar superar algumas dificuldades que vai surgindo aí no dia a dia. Então, quem tiver alguma dúvida, quem tiver aí com alguma questão, manda que a gente troca uma ideia, independente se seja aí nesse lance de fazer realmente a tatu, desse tempo parado, de partir para a primeira tatu, ou alguma dúvida que está aí no dia a dia mesmo, manda aí que a gente vai trocando uma ideia. Que eu puder responder o que eu souber, a gente se fala aqui ao vivo. Vamos lá, que eu vi que foi chegando uma galera. E aí, Renan, beleza, meu brother? Tá na paz? O Thomas tá na área também, mandou um salve. Tamo junto, Thomas. O Cadiogo, o David Quirino também, tá sempre presente. Tatuí, Clodô, tem uma galera aí que foi chegando. E aí, Neto Barão, beleza, meu brother? Na paz? Ó, o Valmir aí. Ô Valmir, hoje eu mostrei aí os trabalhos que você me enviou aí na pele artificial. Tá logo no comecinho da live, depois se você quiser voltar aí para assistir, vai ser da hora. Eu achei bem legal a evolução, ficou muito louco. The Crow na área também, tá todo mundo. Tamo junto. É isso aí, galera. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, manda aí pra gente trocar ideia, porque se não chega a dúvida, a live se vai, porque eu já passei o que eu precisava aí de passar para vocês logo no comecinho, que foi um pouco da minha experiência. E só como eu fiquei aqueles dias sem live, acontece que eu fui pulando um pouco, então eu tô olhando aqui na minha agenda para ver exatamente, já dar uma adiantada aí do que vai ser a nossa live de amanhã. E acabei de chegar aqui, que eu voltei na agenda, e é o seguinte: uma das grandes dúvidas aí que sempre chega é sobre o decalque, de como tirar o decalque, de como que funciona, qual o melhor papel, o melhor stencil e tudo mais. Então na live de amanhã eu vou separar aí alguns decalques com alguns tipos de papéis e eu vou falar exatamente da minha experiência aí, de todos os produtos que eu já usei, quais os que eu mais gosto, quais os que funcionam melhor. E aí vai ser uma live aí um pouco mais na prática para vocês poderem testar também e sentir aí de como que é realmente aí o que eu tô fazendo ultimamente, que é o que funcionou melhor para mim. Beleza? Esse vai ser o esquema da live de amanhã. Vamos lá, o Cadiogo. Thiago, tem umas tatus da minha amiga que quer fazer estilo old school e tem um pouco de sombra. Tem como eu fazer com agulha de traço? Ô brother, depende muito do tamanho e de como que vai ser esse esquema e da sombra desse old. Até dá para você fazer em pedaços pequenos um sombreado, mas se for em áreas muito grandes, área grande que eu falo, tipo, não tenho nada aqui para falar, mas que seja maior do que uma... Como que eu posso te explicar isso, meu brother? Eu tô tentando ver alguma coisa que é foda. Mais ou menos é isso. Se a área for pequena, tipo do tamanho desse olhinho aqui na mão, você consegue fazer um sombreado com agulha de traço, como você vai trabalhar com traço bold, e não vai ter muitos problemas.
Agora, se você quer fazer tipo toda essa extensão que pega aqui da sombra desse contorno aqui da caveira com uma agulha de traço, aí você já vai ter um certo problema, porque você pode deixar algumas partes de risco marcado no meio da sombra. Isso daí vai fugir um pouco do esquema do desenho. Aí o ideal seria você trabalhar com uma Magnum para conseguir fazer o efeito de sombra de old school, que é aquela sombra mais pesada, uma sombra mais jogada e fica a marcação da Magnum na pele, que também é chamada aí de sombra chicote, onde você começa com a agulha reta e você sai com um movimento rápido para fora, aonde você quer que faz ali aquele degradê de sombra. E aí quando você faz esse esquema com a Magnum fica muito mais interessante, fica muito mais próximo ao estilo. Tá? Se você está fazendo esse esquema num trabalho pequeno, às vezes funciona, mas se for único e exclusivamente aí para economia de material, para você usar uma agulha só, talvez você fuja um pouco e deixe o seu trabalho um pouco mais marcado, e aí não é tão interessante. Gamons Tatu, mano, vai ficar salva essa live? Não consegui pegar do início. Vai ficar salva sim. E ela já vai entrar direto no IGTV. A live só não fica salva e só não entra direto no IGTV quando o meu celular dá algum tipo de problema ou o Instagram simplesmente desliga do nada e eu nem consigo salvar a live e ela não entra direto. Mas fica na paz aí que se tudo ocorrer na normalidade, a live fica salva sim. Eu tenho uma agulha 11RS e uma 7RL. Então, o Cadiogo, o ideal seria você trabalhar com uma Magnum, brother. A 11RS para fazer esse trabalho de sombra não é legal. A RS ela é mais usada aí para pequenos preenchimentos sólidos. Você até consegue fazer uma sombra, mas o efeito que você vai conseguir é completamente diferente de você usar uma Magnum, tá? E para old school, o ideal é uma Magnum, uma M1, que seria a Magnum reta mesmo, e não a MR, que ela é curvada. E aí eu tô vendo aqui que você falou, né, que é uma andorinha e tipo, se ela não for tipo pequenininha, se ela for um tamanho de uma andorinha normal assim, vai ter bastante dificuldade aí de conseguir fazer esse sombreado. O ideal é você usar uma Magnum mesmo. David Quirino, vamos lá, uma dúvida. Quando o cliente manda uma foto de uma tatu fechando o braço todo e quer o mesmo desenho, tenho uma sim para fazer, mas não tem como fazer o desenho, não aparece inteiro. No seu caso, o que? Bom, acho que eu entendi aqui qual que é o problema. O cara já trouxe uma foto aí de uma tatu que está fechando todo o braço e por conta da distorção você não tem ideia ali do desenho. Você tem duas opções aí para ver como que você vai fazer esse esquema. A primeira é você pegar essa parte onde você tem o desenho já que você consegue ver e desenhar no papel todo o restante, você imprime e redesenha sem a deformidade do braço e conclui ali com base na forma do desenho, você cria para a pessoa um desenho, ou então dependendo do desenho que está, você pode aí fazer uma pesquisa na internet, tanto no Pinterest quanto no Google, tipo, através de imagens, e você achar as imagens que aquela pessoa usou como referência. Se for uma estátua, qual estátua foi, se é um desenho. Normalmente, você fazendo uma pesquisa, você consegue achar aí as referências que as pessoas usaram. Então você tem essas duas saídas. Ou você cria, ou você pesquisa quais foram as referências para criar o desenho aí para o seu cliente. E não tem como fugir disso, brother. E aí, Natan, firmeza, meu brother, na área. O Bruno, salve. Ah, tá. Se eu faço esse tipo de desenho... Ô, brother, é o seguinte, depende muito de qual que é o esquema do desenho. Porque o que acontece? Tem desenhos que você vê que são realmente aí exclusivos, que foram criados para a pessoa, que são, tipo... Quando é um desenho de criação, dá pra ver quando ele não é um desenho que já foi copiado.
Basicamente esses trabalhos que são a partir de estátuas e relógios e leões e tudo mais, se você procurar, você vai achar a foto do relógio, você vai achar a foto do leão que ele foi copiado, você vai achar a estátua que ele foi feito, da onde foi tirado, e aí é só uma questão de adaptação de sombra, se a pessoa quer exatamente igual aquilo ou não. Eu, para ser bem sincero, não tenho problema nenhum em copiar algum trabalho que algum cliente chega aqui e fala assim, ó, quero esse aqui exatamente igual a esse, porque eu gostei. E você fala, não, vamos criar, vamos fazer, não quer. Beleza, o que eu posso fazer? Eu não vou perder o cliente, se eu não fizer, ele vai fazer com outra pessoa. O que eu não faço é postar fotos no meu Instagram, trabalhos que são exatamente cópias e réplicas de outros trabalhos, porque eu acho que isso daí não agrega no meu trabalho, para o meu Instagram. Agora, não quer que copie a tatu? Não posta. É simples assim, uma vez que a tatuagem está na internet, ela vai servir de referência para outros e vida que segue. Agora, uma coisa que eu não faço é quando eu crio um desenho específico por um cliente e aí eu posto esse desenho no meu Instagram e outra pessoa vem e fala que quer fazer igual, eu sei que ela pode fazer igual com qualquer outro tatuador que é se ela levar a foto. Mas eu não acho justo com o meu cliente eu tatuar exatamente uma cópia daquilo que eu fiz, porque aí eu ofereci um trabalho de exclusividade para a pessoa e eu mesmo estou copiando, aí eu acho que foge um pouco, entendeu? Eu sei que é um pouco contraditório, mas é mais ou menos assim que eu penso e eu estou passando aí para vocês. Segue quem quer, quem não segue também faz o que quer e bola para frente. Para fazer sobreposição, precisa esticar a pele? Que tipo de sobreposição, ô Bruno? É sobreposição de cores? É sobreposição de sombra? Sobreposição de quê? E depende de onde a gente está fazendo, tá? Mas sempre que você vai tatuar na pele, você tem que dar aquela esticada. Principalmente se for numa parte mais flácida ou mais mole, não mole da pele, mas uma parte mais macia, que nem é diferente você tatuar a mão. Se você tentar esticar, você vai conseguir ter uma firmeza maior, mas ela estica muito menos do que se você pegar aqui a parte interna do braço, mesmo de uma pessoa muito magra, a pele ela é mais elástica. Então esse lance de você esticar a pele, independente do que você for fazer, isso te dá muito mais firmeza aí na hora de tatuar e é bem interessante você fazer isso. Independente se é para fazer sobreposição de cor, de sombra, de traço, de qualquer coisa. E aí, Grilo, tá na área, tamo junto, meu brother. Tamo junto, David. Cadiogo, Thiago, como eu tô iniciando, qual seriam as agulhas ideais para eu usar? Para fazer trabalhos comerciais e até para treinar em desenhos médios, ideais para quem está começando. Tá, vamos lá. Se você está começando, trabalhar com agulhas muito fininhas, tipo 3RL número 10, número 8, é muito mais difícil. Uma agulha aí, uma de traço 5RL, você vai conseguir um trabalho legal e vai ter uma firmeza maior. É muito mais fácil você começar a traçar com agulhas um pouco mais grossas e depois, se você quer partir para um traço mais fino, você vai entendendo como funciona e vai diminuindo aí a quantidade de agulhas. Então começa aí com uma 7RL, depois você usa uma 5RL, você vai ver que é um pouco mais difícil, mas também é tranquilo de trabalhar, e partir por uma 3RL já fica um pouco mais complicado. Então eu acho que você deveria ter 5RL, 7RL para começar. E para fazer os trabalhos de sombra e pintura, uma 9 Magnum, 11 e 13. São esses três tamanhos, tá ótimo para começar. Até pelo tamanho dos trabalhos, você não vai precisar mais do que isso. E aí depende do que você quer fazer. Tanto a numeração 9, 11 e 13, você pode trabalhar com tanto a Magnum 1, que é a M1, que é a Magnum reta, ou a RM, que seria a curvada, para você fazer trabalhos de sombra, com sombras mais lisas e tudo mais. Então, dentro desse set aí, eu acho que é suficiente para você conseguir trabalhar sem nenhum problema.
Se você vai trabalhar, está começando, faz trabalhos menores e comerciais, talvez uma 13 Magnum, 13 RM não seja tão interessante assim, você não vai usar tanto. Mas a 9 e a 11 são agulhas coringas aí que dá para usar desde trabalhos menores até uns trabalhos relativamente médios para grande aí, sem ter nenhum problema. Show, concordo totalmente. Deixa eu ver aqui, caramba, tem uns buracos na tela. Preto e cinza ou sombra? Entendi, brother. Eu respondi, acho que entrou bem aí no esquema. Vamos entrar em polêmica então. Você acha que esses desenhos criados um dia vai ter um registro igual a música tem? Nossa, Nathan, duvido, brother. Eu duvido que vai ter. Porque, pensa comigo, brother, para o cara criar o desenho e registrar, primeiro ele tem que fazer o desenho, aí ele tem que entrar com um pedido de registro do desenho, provando que ele que fez, mesmo que ele fala que tem original, e aí depois que sair o período de registro, que isso aí demora alguns anos, tipo, ele tem uma pré-licença, e aí demora tipo 1 ano para depois ele poder tatuar esse desenho. Cara, eu sinceramente eu acho que não, mano. Você vê registros de logomarcas famosas e de desenhos tipo muito foda, até provar que aquele desenho foi realmente feito e... Cara, eu sinceramente eu duvido, mano. Não acredito nisso não. Não mesmo. Desculpa, cheguei agora, brother. Tô na correria sobre o que seria a live de hoje. Ô Valmir, a live de hoje eu falei um pouco de quando a gente parte aí pra pele, de como eu gosto de começar a tatuar quando eu fico um certo tempo sem trampar, e de quem nunca foi pra pele mesmo, como que eu acho que seria o ideal aí das partes do desenho que seria mais interessante começar para entender como que o trabalho flui aí na pele, para você seguir carreira. E eu também acabei falando eu mostrei aí os seus trabalhos que você enviou no Instagram, que você fez na pele artificial. Jefferson, boa noite, mano, tudo ok? Eu já ouvi um tatuador dizer que misturando tintas no batoque para ter outras cores deixará o pigmento mais opaco. Pós-cicatrização, que o ideal é ter as cores de fábrica. Brother, sinceramente, não. Porque não faz sentido nenhum você misturar as cores no batoque e a sua cor ficar opaca. Por mais que você compre aí o set inteiro das cores de tatuagem, você vai lá, tem 160 cores disponíveis, mas na hora que você vai fazer uma tatu, tem um subtom ali que você precisa que você não vai achar, mano. E eu duvido um tatuador que tem um set aí com 160 cores. Tem cor aí que o cara às vezes nunca nem vai abrir, porque são cores que se misturando chega muito fácil. E o lance da cor ficar opaca, cara, depende muito se ele queima o pigmento ou não. Se ele vai fazer uma mistura com preto para escurecer, ela vai ficar queimada, ela vai dar um aspecto diferente de você escurecer ela com as cores que neutralizam. Então tem uma meia verdade aí com que você vai fazer a mistura. Você está misturando aí tipo um laranja vibrante, um bright orange, tipo, que é uma cor bem forte. E aí você mistura ele com um tom que ele já é mais opaco porque tem muito branco, ele já vai para um tom mais pastel. Então você tem uma mistura, você não vai ter nenhuma cor tão vibrante, nenhuma cor tão opaca. Mas o que a indústria faz e os caras colocam no batoque é a mistura entre as cores. E aí eles colocam na proporção e vão dando os degradês. Qual a diferença de você fazer isso no batoque da sua bancada? Eu sinceramente não vejo nenhuma. Então eu não acredito nisso daí não, brother. Eu acho que ou é para vender mais tinta, ou é para sei lá, para qualquer outra coisa. Mas eu não acredito nisso não. Essa burocracia que você falou aí é difícil, hein?
Ô Nathan, o pior é que mano, e é muito foda, cara. E depois que você disponibiliza alguma coisa nas suas redes sociais, não tem mais como você ter um direito específico sobre aquele esquema, entendeu? Aí é mais uma questão que é foda. Como que eu posso falar? Se você tem um cliente que ele quer fazer algum trabalho, ele quer aquele trabalho específico, se você não quer fazer por conta dos seus princípios, que você só cria os seus desenhos, que você não faz isso, mano, maravilha, concordo, acho que não tem problema nenhum, acho que tem que seguir mesmo, mas de boa. Agora, se não, você vai fazer o que, mano? Não tem o que fazer, senão imagina, você ia processar todo mundo que sei lá, velho, eu acho que é mimimi demais. Mas se isso acontece de uma forma mais fácil, a tatuagem ia se valorizar muito mais. Ela já é valorizada, só que o prestígio ia ser maior. Mas concordo com você desse jeito aí que você falou. Não dá. Brother. Tipo, o que acontece é o seguinte, é que tem posições bem diferentes e pensamentos bem diferentes aí nessa área. Eu sou bem mais liberal nesse esquema, mano. Eu não vejo tanto problema assim que nem o pessoal cria, não, pra falar a verdade. E pra ser sincero, se eu vejo uma criação minha copiada em outras pessoas, eu particularmente ia ficar bem feliz, porque eu ia ver meu trabalho sendo reconhecido pra outras pessoas quererem copiar, entendeu? Então eu vejo isso daí mais como uma forma de reconhecimento do que outra coisa. E outra questão que é que eu ia falar, caralho? Outra questão, quando eu comecei a tatuar, não tinha esse lance de você criar o desenho para a pessoa. Você criava séries de desenho e você comprava séries de desenho. Então, meu estúdio tinha pilhas e pilhas de desenho, de séries de desenho, que a gente comprava as originais, tipo da galera, e era só feito cópia. E você tinha esse mesmo desenho em todos os estúdios espalhados. E isso sim eu achava que era muito mais danoso para tatu do que do jeito que está sendo hoje em dia. Porque por mais que você acaba copiando um certo trabalho, a gente não é uma xerox, a gente não é uma cópia. Você vai ter ali uma base e o restante, beleza. É que nem aquela parte do leão, mano. Você vai pode pegar qualquer tatuagem de leão, você procurar no Pinterest por foto de leão, você vai ver os principais fotos de leão da onde foi copiado os trabalhos, entendeu? E assim com qualquer outros trabalhos, exceto trabalhos de criação, trabalhos mais ilustrativos e tudo mais, sei lá. No workshop Realismo Colorido, você chegou a misturar as cores no bastoques para justamente chegar nesses subtons. Exatamente, Grilo. Foi exatamente isso aí que eu fiz. E olha que eu tenho um set particularmente aí, é bem extenso aí de tintas. Tenho vários tons de vermelho. Só de vermelho, se eu não me engano, eu acho que eu tenho uns 5 ou 6 tons. De rosa, mais ou menos também, uns 5 ou 6 tons. De azul eu devo ter uns 4 ou 5. De roxo eu tenho pelo menos 4. De amarelo eu tenho 3. E mesmo assim, quando você vai fazer, sempre precisa de fazer. Que nem, outra coisa voltando aí nessa parte da tonalidade. Quando eu passei, tem até live salva aí, quando eu tava falando a respeito de como a gente faz para escurecer o tom de amarelo para fazer um trabalho mais realista ali de girassol. Que eu uso o amarelo e eu uso um pouco de roxo para neutralizando o amarelo e dando aqueles degradês mais naturais ali do amarelo mais queimado. Porque se você começa a usar outros tons de amarelo, tipo mais puxando para um laranja, você não chega na mesma tonalidade. E que é bem isso aí mesmo, brother. Tem jeito não. Tamo junto, Jefferson. Ferreira Japomes Moraes. Vou sair porque tenho que trampar, mas valeu pelas dicas. São poucas pessoas fazendo isso. Tamo junto, brother. Depois fica salvo aí quando quiser voltar. Tamo junto. Você ainda pensa em liberarem seu vídeo de realismo colorido outra vez?
Ô Pepa, o que acontece é assim, às vezes eu faço esse esquema e às vezes não, mas depende muito. Esse de realismo colorido, sinceramente eu não sei se eu vou fazer isso daí de novo, até pelo esquema do conteúdo que tem lá dentro, tá ligado? Mas nessa semana que vai ter agora que eu tô falando, eu vou colocar de novo um workshop lá, mas eu ainda não decidi qual deles que eu vou colocar e como vai ser o esquema. Tem que ser que esse daí ele é bem extenso, então eu ainda tô vendo qual vai ser o trabalho correto, mas sempre eu acabo colocando coisas novas. E é isso aí. Quem tiver mais alguma dúvida, manda aí, que eu acho que o tempo aqui já tá batendo também, que se eu fico muito, depois eu tomo na tarraqueta e eu perco a live aqui por conta do Instagram. Então, se alguém tiver alguma dúvida, manda, se não, ficarei por aqui. Lembrando que a live de segunda-feira, às 17 horas, vai ser a respeito de decalque, onde eu vou mostrar o esquema dos papéis, qual que eu gosto, quando que eu uso, o tipo para cada região e quais são os transfers que eu estou usando e que eu gostei bastante, beleza? É isso aí, ó, o Grilo. Work de preto e sombra seria uma boa. Sensacional, Grilo. É nóis. Bom, galera, é isso aí. Eu vou ficando por aqui hoje. Então a gente se vê na segunda às 17 horas. Valeu aí quem acompanhou até agora. Tamo junto e a gente se vê. Até lá, segunda às 17.